Oi! Se essa é a sua primeira vez por aqui, este é o Eloquente, o podcast da Socioeconomia. Se você já nos conhece, você sabe que toda quarta-feira tem episódio novo e fresquinho no seu tocador preferido. Nesta primeira temporada, nós estamos debatendo o preço de um planeta melhor, trazendo sempre conversas que nos ajudem a refletir sobre a maneira que consumimos. O Instituto Interelos faz a mediação dos debates e abre espaço para quem já está colocando em prática ações que nos inspiram a transformar. Bora lá para a conversa de hoje? Já estamos no 4º episódio. Eloquente, o podcast da Socioeconomia. Orgânico, transgênico, natural, ecológico, sustentável, certificado. E não é de rótulo de sopa pronta que estamos falando. Na hora da compra, os produtos apresentam vários apelos socioambientais. Mas para o consumidor, o que conta mais? O selo? A história bonita contada no intervalo da novela? Ou o preço mesmo? No 4º episódio do Eloquente, trazemos a lupa e lemos as letras miúdas dos selos e das narrativas socioambientais. Eu sou Dudu Nicásio, sou advogado, militante dos direitos humanos e sambista por devoção, e trabalho no Instituto Interelos no desenvolvimento de cadeias de valor de base comunitária. Nossas convidadas no episódio de hoje são a diretora executiva do FSC Brasil, Daniela Vilela, e a economista amazônida Denise Cassama, vice-presidente do Conselho Federal de Economia, CONFECOM. Obrigado por estarem aqui, sejam muito bem-vindas. Vocês poderiam contar um pouquinho da trajetória de vocês, como chegaram até aqui? Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e falar sobre um tema tão importante e cada vez mais essencial para o nosso dia a dia, para o dia a dia da sociedade como um todo. Meu nome é Daniela Vilela, sou diretora executiva do FSC Brasil, natural do estado de São Paulo, engenheira florestal de formação, atuo com certificação FSC já há 10 anos, desde organizações certificadas, certificadoras e agora dentro do próprio sistema de certificação em si. E sempre tive como paixão buscar o equilíbrio entre produção, conservação, boas práticas. Então, isso para mim sempre foi uma paixão e uma missão de vida. E além disso, sou amante dos animais, gateira, cachorreira e tudo mais. Bom, eu sou Denise Cassama, sou economista por formação, paulistana de nascimento, mas naturalizada amazonense, moro há 30 anos aqui em Manaus, né? Sou ativista social, militante da economia solidária, onde eu entendo que é o processo de democratização da renda, principalmente nesse momento tão doido que vive o nosso país e a nossa economia. Sou amante da cultura do boi-bumbá, torcedora fervorosa do boi-bumbá caprichoso aqui de Parintins. Opa. E sou professora universitária e consultora de empresas, né? E foi sendo consultora de empresas que eu descobri que poderia atuar como economista na área social, né? Então, se eu consigo ajudar empresas a ganhar dinheiro, por que não projetos sociais de geração de renda também? E foi aí que eu comecei a minha militância, e para mim é um prazer muito grande de unir a minha paixão, que é a economia, e a minha segunda paixão aí pela área social. Também sou gateira, só que só tenho um gato, e amante aí da natureza. Que bom, uma satisfação estar conversando com vocês duas. Nessa apresentação a gente já tem várias palavras que são desafio e alento, né, para todos nós,
como equilíbrio, paixão, pontes, né, entre a economia, o social. E eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Daniela e Denise, para vocês, quais são as narrativas que têm sido entregues para as pessoas? Vocês acham que as histórias que se têm contado sobre os produtos são histórias verdadeiras? Olha, acredito que não posso dizer se todas são verdadeiras ou não, mas muitas vezes não são histórias completas, eu diria. Eu, como apaixonada que sou por animais, pela natureza e trabalhando durante muito tempo com certificação, sempre tive como prerrogativa pessoal buscar informação, buscar conhecer mais sobre os produtos, sobre aquilo que eu consumo, de onde eles vêm, o que está por trás daquele produto, quais são os impactos. E mesmo com uma busca ativa, nem sempre é possível encontrar essa informação. Poxa, aquele que muitas vezes não tem o tempo ou realmente não consegue buscar de uma forma tão profunda a informação, o quanto ele sabe realmente sobre aquele produto. Eu não posso dizer que não são histórias verdadeiras, mas com certeza não são histórias completas. Eu diria assim, nós estamos vivendo um momento muito sensível da nossa economia, né? Então, o Brasil, de uma forma geral, com mais de 14% de desempregados, nós estamos aí com esses indicadores sociais extremamente negativos, como o retorno ao mapa da fome, né? O crescimento exagerado da pobreza extrema e da pobreza. E, além da falta de informações, né, o momento de escolha ele está sendo mais pautado em função de fatores econômicos, né? Não é o que eu gostaria de consumir, mas sim o que eu posso consumir. E nessas escolhas, infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral, acaba fazendo escolha pelo mais barato e não necessariamente melhor ou mais saudável ou necessário, né? Ninguém quer trocar 1 quilo de carne por um pacote de pé de galinha ou de osso, né? Como a gente tem enxergado bastante aí. E, infelizmente, essa é uma realidade, eu enxergo bastante isso aqui no norte, Manaus e adjacências. É um momento muito sensível. Além da falta de informação, infelizmente, nós estamos chegando num limite da falta de opções mesmo. A renda está reduzida. E isso nos leva a esses extremos que não são pautados na qualidade, e sim na satisfação da necessidade básica, né, que é matar a fome. Ô, Denise, em relação a essa questão da opção econômica, você então acha que se houvesse, quando há a necessidade financeira, o aperto, o arroxo econômico, a pessoa tem mais liberdade para fazer essa escolha? Eu acredito que há uma parcela evidente, né, como já foi comentado, faltam mais informações, faltam mais divulgações. Não necessariamente tão mais caro assim. Hoje, assim como aqui na cidade de Manaus, como nas grandes cidades onde vocês moram também, há uma proliferação, por exemplo, tem crescido bastante a questão das feiras orgânicas, né? E aqui tem muita feira divulgando a agricultura familiar, que são produtos realmente mais saudáveis e que você compra a preços não tão caros quanto o supermercado, né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal, né? As feiras aqui em Manaus são normais, são em horários que eu não consigo frequentar por causa dos meus horários, e eu sou infelizmente eu tenho que dizer que eu sou uma consumidora de supermercado, né? Então as minhas frutas e verduras são compradas em supermercado, e vira e mexe aqui em datas especiais durante a semana, existem alguns lugares que oferecem feiras de orgânicos, e quando eu consigo ir, ela tem um preço bem competitivo em relação ao que eu já consumo hoje. Acho horroroso esse termo, né? Nós da classe média, nós temos essa opção e nós podemos ter essa consciência de comprar. Além da vantagem de você estar indo nessas feiras de orgânicos, você está estimulando a cadeia, né? A agricultura familiar e toda a cadeia que dela se desenvolve. Então, você está ajudando a contribuir com geração de renda a uma parcela da população que efetivamente precisa e não consegue fornecer seus produtos para
para a rede varejista convencional. Então, assim como tem em Manaus, acredito que 10 vezes mais tem nas cidades de vocês. Então, a gente pode dizer que essa questão, além de ter uma questão da possibilidade, né, do recurso, também tem um fator da conscientização mesmo, né? Daniela, você fala da sua procura, né, por informação, de que em alguns momentos isso não é possível se encontrar. Você acredita que isso é intencional ou que isso é uma coisa de desleixo de produção? Ou ainda, quem que produz o que vem parar na nossa mesa? Dá para saber a história real por trás daquele produto? Eu acredito que isso é muito um resultado de uma mudança tanto cultural quanto tecnológica, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás, sem internet, sem essas ferramentas tecnológicas que hoje nos permitem acessar as informações muito mais facilmente, muito mais rapidamente, seria impensável, né, falar sobre rastreabilidade em tempo real, sobre consulta a produtos que não estão ali próximos, a não ser que, como a Denise falou, você vai à feira, você conhece o vendedor daquele produto e diretamente pergunta a ele sobre, né, a rastreabilidade. Agora, sem ser esse contato muito próximo, muito direto, a gente precisa sim depender de tecnologia e de desenvolvimento que está acontecendo agora. Nós estamos realmente passando por uma fase em que cada vez mais a informação é mais fácil e mais rápida, e com isso ela se torna mais acessível. E eu acredito também que está ocorrendo uma mudança de mentalidade na população em geral. Claro, ela ocorre de forma gradual, lenta, algumas gerações mais resistentes, então a gente já vê as gerações mais novas buscando mais informação. Isso, é claro, também tem um fator socioeconômico, como a Denise disse, quando você não tem o que pôr na mesa, você dificilmente vai realmente querer saber de onde aquilo veio, você vai querer realmente, você precisa suprir suas necessidades básicas. Então, quando você vai para uma condição socioeconômica um pouco melhor, que você tem espaço para conseguir refletir a esse respeito, então, sim, essa informação passa a ser importante, passa a ser relevante. E aí, com isso, com esses dois fatores, digamos assim, de mudança, isso começa a causar uma pressão nas empresas. Porque como antes não havia tecnologia e não havia interesse, por que uma empresa iria se esforçar para demonstrar boas práticas, para demonstrar da onde veio o seu produto, qual que é a rastreabilidade, qual que é o impacto? Então agora a gente começa a ver que facilitando o processo e tendo gente realmente interessada, as empresas começam a se movimentar para seguirem esse caminho. Legal, legal demais. Quando você fala de mudança tecnológica, o que vem na sua cabeça? Você poderia dar um exemplo para a gente assim, de mudança tecnológica que tem feito essa roda girar? Com certeza as informações de tecnologias como blockchain, que fazem as transações estarem muito mais seguras, mapeamento de satélite. Hoje você consegue ver as florestas, ter noção do que está acontecendo, queimadas e etc., praticamente em tempo real, coisa que antes não era possível. A própria internet, nós tivemos agora, durante a pandemia, um processo muito crítico, porque as auditorias dos processos de certificação não eram mais possíveis presenciais. Então, com a tecnologia, com a internet, essas ferramentas digitais, entrevistas com partes interessadas, conversas, compartilhamento de vídeo, tudo isso permitiu estar em campo sem estar em campo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de tecnologia. Gostaria de convidá-las para a gente ouvir agora o Paulo de Araújo. Paulo é coordenador de comunicação, sustentabilidade e experiências da fazenda Toca Orgânicos, que atualmente é a maior produtora de ovos orgânicos do Brasil.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast Interelos. Gostaria de agradecer ao convite. Meu nome é Paulo de Araújo, eu coordeno as áreas de comunicação, sustentabilidade e experiências na Fazenda da Toca Orgânicos. Bom, a Fazenda da Toca foi fundada em 2009 por Pedro Paulo Diniz, que é um empreendedor de impacto, e o objetivo dele, ao fundar a Fazenda da Toca Orgânicos, era justamente quebrar um paradigma na produção de alimentos orgânicos no Brasil. Naquela altura, a gente está falando há mais de uma década atrás, os orgânicos eram muito associados aí a uma pequena escala, a uma cadeia produtiva muito truncada e com muitos obstáculos, muita dificuldade de fato de avançar no mercado. Então a ideia do Pedro Paulo era justamente virar esse jogo e provar que é sim possível produzir orgânicos em escala, com alta produtividade, com alta eficiência e principalmente promovendo impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Então essa era a visão geral do modelo de negócios que a Fazenda da Toca tinha. E, de fato, passado esse período todo, é muito interessante a gente ver em retrospecto essa trajetória, porque realmente a Fazenda da Toca conseguiu se colocar nessa posição de provar a viabilidade dos orgânicos em larga escala. Hoje a Toca é a maior produtora de ovos orgânicos da América Latina, então a gente tem um modelo que é muito baseado no bem-estar animal e, de fato, na geração de impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade, como eu havia dito antes. Então é uma fazenda que se preocupa muito, a gente tem uma linha de ação muito voltada para promover regeneração e impacto positivo, A gente tem um programa de neutralização de carbono, a fazenda toda carbon free, a gente consegue dar conta de reciclar 100% do volume equivalente das nossas embalagens, um empreendimento que se preocupa muito com a regeneração e a sustentabilidade. A Fazenda da Toca investe bastante em comunicação, esse é um viés muito importante para nós, porque a gente sabe que essa jornada da regeneração, a que a gente se propôs fazer, não é algo que se faz sozinho, não é um caminho que se trilha sozinho, A gente precisa engajar todos os segmentos da sociedade de modo geral. Então a gente tem uma comunicação muito voltada para os consumidores, mas também para produtores, para investidores, para toda a comunidade científica e acadêmica, enfim, para todos os públicos que possam de fato se engajar e se inspirar com o modelo de negócio que a gente criou aqui na Fazenda da Toca, Porque a ideia é justamente replicar o nosso modelo de negócios por uma escala maior. Então a gente tem de fato esse cuidado com a comunicação. A Fazenda da Toca é provavelmente a fazenda no Brasil com o maior número de seguidores nas redes sociais, e a gente hoje investe bastante especialmente no que se chama marketing de conteúdo, A gente não faz um marketing de produto, não é esse muito o nosso foco. O nosso foco é justamente mostrar a realidade da nossa produção, Como que a gente faz no nosso dia a dia, como que é o nosso cuidado com as aves, por exemplo, como que é o nosso cuidado com os processos de controle de qualidade, como que a gente cuida do nosso negócio no dia a dia. Eu acho que nada melhor do que mostrar por dentro, mostrar com transparência e mostrar a realidade dos fatos, nada melhor do que isso para a gente conseguir conquistar a confiança de todos os públicos. A questão da escala que o Paulo nos coloca, às vezes essa abertura para que o negócio se torne viável, ele precisa ocorrer numa escala em que inicialmente é um desafio fazer que essa escala ocorra, E obviamente atendendo aí as diretrizes de boas práticas, de manejo de mínimo impacto e tudo. Então eu queria escutar de vocês um pouquinho, assim, como que vocês avaliam essa questão, Por que é tão difícil mudar o comportamento do consumidor em relação à valorização de produtos sustentáveis? Bom, o primeiro ponto é o que nós até já mencionamos, é a questão da informação. Então, muita gente ou não recebe a informação, ou quando recebe é algo que está tão fora do seu cotidiano, tão fora da sua realidade, do seu dia a dia, que tem dificuldade em realmente entender e aprender o quanto que aquilo impacta, mesmo a gente às vezes brinca. Nós falamos sobre manejo. Manejo é algo muito distante do dia a dia das pessoas, manejo florestal. E quando a gente fala sobre manejo, as pessoas não entendem que, mesmo estando num município, não sei, aqui do estado de São Paulo, distante da floresta amazônica,
algo que acontece lá vai ter impacto aqui. Trazer isso para o dia a dia das pessoas, demonstrar o quanto que é importante que elas pensem nisso, reflitam sobre essas questões e entendam que elas também podem fazer parte da solução. Elas não precisam fazer parte do problema, elas podem fazer parte da solução, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você traz a questão de escala, é essencial, porque muitas vezes o consumidor até quer, até gostaria de contribuir, mas como esses produtos, né, da sociobiodiversidade, como os produtos socioambientais adequados, muitas vezes eles não têm escala, esse consumidor não encontra. Então, muitas vezes ele quer aquele produto, mas ele não acha, né? Ele está muito distante daquele produto. Então, esse é um outro desafio a ser superado. Realmente levar essa produção até os centros consumidores, até os grandes municípios, onde existem consumidores buscando por esses produtos, né? Então, esse é um outro nível de desafio a ser superado. A questão da economia de escala, ela é importantíssima até para nivelamento dos preços, tornar o produto mais competitivo e atrativo para o consumidor. Então, como a gente falou no início do papo, o consumidor ele até consome produtos mais caros com um apelo socioambiental respaldado, mas a gente está no momento que o fator preço ele é preponderante, né? Mesmo para a classe média, né? Os tempos estão difíceis. Então, na medida que conseguem atingir a economia de escala, você consegue um preço mais competitivo. Então, daí a importância das cooperativas, das associações que acabam juntando a produção de vários pequenos, e aí você tem um volume que pode levar para o mercado e atingir um preço bom para o consumo, né? Agora, isso também tem que ser verificado com o equilíbrio principalmente na área de agricultura, ele é muito sensível, né? Qual é o ponto? Eu tenho um caso que é justamente o oposto, né? Eu tenho uma comunidade que eu estou tentando assessorar, que chama Novo Remanso, e eles produzem um abacaxi da Amazônia, que é um dos mais doces do Brasil. Só que a terra é muito boa, então eles produzem bastante, produzem em rotatividade, dividem as terras em rotatividade, de modo que eles têm produção todo o período do ano, só que eles ficam a 400 quilômetros de Manaus. Então, eles juntam lá, pagam o caminhão, não tem caminhão próprio, então quando esse caminhão chega aqui em Manaus, o mercado já está abastecido porque os grandes chegaram antes, tem mais estruturas. E aí eles acabam vendendo o abacaxi deles a um preço que não paga nem o custo, né? Então, eu estou ajudando a desenvolver, no caso deles, alguns produtos a partir do abacaxi, para que eles possam atingir outros mercados ou ter essa variação. Mas eu estou mesmo estudando para saber como é que eu consigo levar esse abacaxi para o Mercadão de São Paulo, porque é um abacaxi muito, muito bom. Mas eu sou economista, não sou agrônoma, então eu apoio um pouquinho. Mas a gente vai tentando aí. Pessoal, a gente está chegando assim perto do final do nosso programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para aproveitar um pouquinho mais de vocês. O que, afinal, vamos dizer assim, a socioeconomia, a economia sustentável, tem a ver com as escolhas de produção, de consumo, e até com essas histórias por trás de produtos e serviços? O que vocês pensam sobre isso? É até difícil responder porque é tudo, na verdade. Tudo que a gente veste, tudo que a gente consome, come, bebe, usa, tudo veio de algum lugar. Tudo tem uma origem, né? E tudo passou por diversos elos. São várias mãos que precisaram trabalhar para que aquele produto chegasse naquela versão final e estivesse ali pronto para o nosso consumo, né? Alguns com uma cadeia mais longa, outros com uma cadeia mais curta, mas todos eles tiveram pessoas, e por trás de todo mundo existe uma história. E essa história ela pode ser uma história
positiva, ela pode ser uma história de impacto positivo ou ela pode ser uma história de impacto negativo. Então, quando a gente consome algo, quando a gente utiliza algo, isso veio de algum lugar. Então, a gente precisa entender que as nossas escolhas, todas as nossas escolhas no nosso dia a dia, até a menor delas, tem uma origem, tem um impacto, tem uma pegada. Então, se a gente não realmente buscar informação e buscar reduzir o nosso impacto negativo e potencializar os nossos impactos positivos, dificilmente a gente faz esse ciclo virtuoso acontecer, né? Então, enfim, para mim são coisas que estão extremamente atreladas. A gente dificilmente consegue causar impacto positivo no campo sem que exista uma demanda consciente, uma demanda responsável, com pessoas se preocupando com a história de cada um dos itens que ela consome. Não estamos, como bem foi colocar, não estamos sós nesse mundo. Nossas ações são reflexo de ações de outros e vão refletir em ações de outros. Então, quando a gente está vendo o prisma econômico, nós estamos falando de produção, distribuição, venda e consumo. Uma coisa leva a outra, né? Nós não estamos falando para deixar de consumir, mas qualquer ação impacta em outra. Quanto mais consumo, mais incentivo eu vou ter à produção, e se aumentar a produção, eu vou gerar renda, né, de quem produz. A questão é, para onde eu quero gerar essa renda? Para grandes cadeias, para pequenas cadeias, né? Já não está na hora da gente começar a pensar nos pequenos, né? Se a gente quer uma sociedade mais justa, mais equilibrada, já não está na hora da gente também pensar nesses pequenos que produzem, que se esforçam aí, que tentam produzir algo sem agrotóxicos, de uma forma mais natural. Por que não também? Vai custar um pouquinho mais caro? O quanto mais caro? O quanto vale a melhoria da qualidade do alimento que os nossos filhos consomem? Não vale a pena pensar? Se você pode, por que não? Gente, é hora de encerrar a conversa por aqui, mas gostaria de pedir a vocês para deixarem alguma indicação de conteúdo que nos ajude a seguir refletindo sobre a socioeconomia. Qual dica eloquente vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu na economia solidária bebo da fonte chamada Paul Singer, que praticamente é o pai da economia solidária. Ele vai falar muito sobre cooperativismo, associativismo. Então, para quem está nos ouvindo e está pensando em alguma coisa, né, é uma vertente que vale a pena, principalmente aí nessa pandemia que deixou muita gente sem emprego e está pensando em juntar, fazer alguma coisa, empreender. Então, por que você não pensa, se junta a outros que produzem iguais ou complementares, pensa em uma associação, numa cooperativa? Então, dê uma lida em Paul Singer, que tem bastante coisa interessante, né? Enquanto ela ainda está pensando, eu queria contar só mais uma breve história, né? Uma das entidades que a gente ajuda a assessorar é a pessoal catadores de material reciclado. Tem várias cooperativas aqui em Manaus. E nessas idas, eu conheci uma senhora aí de 60 anos, que ela me contou que, pela primeira vez, ela começou a ter renda ao participar de uma cooperativa de catadores. Muito importante elas aqui em Manaus, porque ajudam reduzem aí a poluição dos rios, dos igarapés da cidade. E aí ela me contando a vida dela, que quando pequena trabalhava na agricultura e a renda ia para o pai, quando casou a renda ia para o marido, no fim descasou, e quando ela entrou pela cooperativa, a primeira vez que ela teve renda. E o maior prazer dela, quando ela começou a ter renda, foi entrar numa farmácia e comprar um batom para ela. Isso me impactou muito, porque assim, aos 60 anos, ela se deu ao luxo de se dar um batom. Isso faz parte, assim, a gente ajuda isso, né? Quando você está incentivando a atividade
do pessoal da reciclagem, você está gerando renda e tá sendo ambientalmente responsável, você não está jogando no lixo, né? Tá? E essas histórias de transformação que é gostoso a gente apoiar, assim como vocês, né? Bom, o que eu, na verdade, recomendo, acho que hoje em dia a gente tem muitas e muitas fontes, mas para mim a minha fonte de inspiração são as pessoas, assim. Faço todo o momento de diálogo uma fonte de inspiração. Quando eu me formei em engenharia florestal, eu não conhecia certificação, tinha ouvido falar, mas não sabia muito. E eu fui trabalhar numa empresa que estava certificando pequenos produtores. E quando eu comecei a conviver com esses pequenos produtores, entender os desafios que eles tinham, entender o quanto que, ao dar uma informação, ao dar um suporte para esses pequenos produtores, a vida deles mudava, assim como nos relatos que vocês trouxeram. Pessoas que não tinham sanitário na sua casa, pessoas que não tinham energia elétrica, que não podiam ter uma geladeira para consumir um alimento, pessoas que não tinham qualquer tipo de apoio, eram invisíveis ali, né? E assim, no dia a dia, cada conversa que eu tenho, eu uso isso como inspiração. E mesmo aquelas pessoas difíceis, assim, que trazem mensagens às vezes não tão positivas ou alinhadas com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita, elas também fazem a gente crescer e a gente tentar olhar o mundo pelos outros olhos, pelos olhos de outras vertentes, de outras visões. Hoje, por mais que eu falei da importância da tecnologia, da importância do mundo digital, a maior fonte de inspiração que a gente ainda pode ter são as próprias pessoas. Então, ouvir o próximo, ouvir aqueles que pensam igual a nós, aqueles que pensam diferente de nós, mas sempre com muito respeito, com o coração aberto e a mente aberta, sabe? Também queria falar de outros 2 livros que a gente gosta muito. Um deles que também é um clássico desse assunto da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é o Rumo à Ecossocioeconomia, do Sachs, né? Que é um livro muito legal, porque ele foi construído ali naquele momento em que as discussões sobre o desenvolvimento sustentável, no momento em que esse assunto, e que a gente faz dele a nossa profissão, né, que é o cuidado com o ambiente, o cuidado com as comunidades e o desenvolvimento, né, tomou vulto e que foram sendo construídas todas essas diretrizes, essas linhas de pensamento, que, querendo ou não, nos últimos tempos, a gente sabe da dificuldade que é isso, né, mesmo porque tem interesses que são muito grandes e que vão para outra dimensão e que efetivamente não estão comprometidas com esse tipo de sustentabilidade, mas que essas pessoas ajudaram a construir isso, né? A construir com suas experiências, com seus esforços, com seus pensamentos, para tentar deslocar o capitalismo, que é o livro lá recente do O Capitalismo se Desloca, do Ladislau Dalbor, que também fala disso, né? Que é o que a gente está querendo, né? Encontrar frestas, fissuras, para que o capitalismo não nos engula, né? Então é isso. Eu agradeço muito por hoje. A nossa conversa foi ótima. Queria agradecer muito novamente a participação de vocês, né? Novamente a Daniela Vilela, que é a diretora executiva do FSC Brasil, a Denise Kassama, que é economista amazônica, vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Confecom, e também o relato do Paulo Araújo, da Fazenda da Toca Orgânicos. Até o próximo episódio, um abraço.